Ali Khamenei. Queria começar pelo Lori. Lori, você acha que Estados Unidos estão certos quando declaram vitória? Ou o Irã, você diria que existe um vencedor desse conflito já? Boa tarde, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, é, a gente tem que separar os pontos de vista tático e estratégico, né? Do ponto de vista tático, os Estados Unidos e Israel derrotaram o Irã militarmente. E nem poderia ser diferente o resultado. Qualquer país do mundo que enfrentar os Estados Unidos tende a ser derrotado militarmente em termos táticos, se os Estados Unidos tiverem politicamente condições de enfrentar a guerra até o final. Mas não foi o caso dos Estados Unidos de realmente obter, por exemplo, o controle do Estreito de Hormuz, que seria um resultado importante, porque antes da guerra a navegação era livre no Estreito de Hormuz e a guerra levou o Irã a controlar esse estreito. E aí, então, do ponto de vista estratégico, o Irã venceu, porque ele impôs um custo político muito alto para o presidente Trump. Do ponto de vista político, Netanyahu também venceu, né, porque ele se tornou competitivo para as eleições de 26 de outubro, que não era a realidade antes dessa guerra. Mas o Trump perdeu popularidade, o custo de vida aí onde você está, Priscila, está aumentando, né? Há um maior choque de energia da história e o Estreito de Hormuz controlado pelo Irã pela primeira vez na história. Então, nesse sentido, e a guerra é a continuação da política por outros meios, né? Segundo Karl von Clausewitz, ele entende desse assunto. Então você não pode julgar o resultado de uma guerra só pelo número de navios destruídos. E até desse ponto de vista militar, não é verdade que o Irã foi totalmente aniquilado. Tanto assim que as forças americanas, por exemplo, tiveram de voltar e atacar de novo alvos na ilha de Hajj, em parte porque os alvos não tinham realmente sido destruídos, e em parte porque o Irã reconstruiu essas bases, essas instalações militares. Então, em várias ocasiões, segundo fontes militares americanas, eles tiveram de voltar e atacar de novo, eles chamam de re-strike, atacar de novo aquele alvo, ou porque não tinha de fato sido... É claro, tem sempre o Battle Damage Assessment, né, a avaliação do dano causado pela batalha, e é natural, isso acontece também nas guerras, mas foi muito frequente isso no caso do Irã. Muitas vezes tiveram de voltar, ou porque não tinham destruído, ou porque o Irã tinha reabilitado, recolocado em postura operacional muitos desses alvos. E o Irã demonstrou até antes do cessar-fogo, no início da semana, que tem condições de continuar atacando as monarquias árabes do Golfo e Israel. Portanto, não foi destruído todo o sistema, o arsenal de mísseis convencionais. O Irã continua com os mesmos 400 quilos de urânio enriquecido a mais de 60%, eles estão intactos. O regime continua de pé, né, até com a ironia de manter um líder supremo com o mesmo sobrenome do líder supremo anterior. Para todos os efeitos, o regime continua totalmente funcional, com total controle sobre o país. Aquela história dos curdos que iam invadir, iam criar uma guerra civil, ninguém mais nem falou disso, de tão patética que era essa tese. E, enfim, de todos os pontos de vista estratégicos, o Irã é vencedor. Do ponto de vista tático, ele terá trabalho para reconstruir os seus armamentos, a sua infraestrutura, que foi muito destruída, inclusive hospitais e escolas, teve muita destruição nesse sentido.
Américo, o Lori falou sobre o Estreito de Hormuz, né? E tem uma estimativa aí do JP Morgan Energy que se o Irã conseguir cobrar pedágio das embarcações, eles vão conseguir uma receita de 70, 90 bilhões de dólares por ano, né? Então eles entram nesse conflito com uma grande crise econômica e protestos acontecendo por causa dessa crise econômica e talvez eles consigam se transformar numa das nações mais ricas do Oriente Médio. Qual que é a tua opinião sobre isso? Você acha que o Irã sai mais vitorioso ou os Estados Unidos? E como que seria esse Irã mais fortalecido economicamente? O que isso significa para a região? Pri, eu concordo com o Lorival completamente na análise militar, na análise da guerra, de quem venceu e quem perdeu, né? Essa coisa da vitória militar dos Estados Unidos e de Israel também não poderia ser de outra forma, concordo, e da vitória estratégica do Irã. Agora, eu queria ampliar um pouco essa discussão e falar de derrotados e vitoriosos da guerra como um todo, nos efeitos políticos, inclusive nos efeitos que a gente está sentindo e pode vir a sentir. E aí, eu cheguei até a fazer uma grande lista, e nós temos muitos perdedores, nós temos muito mais perdedores nesse conflito do que a gente teve vencedores. Para começar, para mim, os que mais perderam nessa guerra, os principais derrotados, vamos dizer assim, aqueles que mais sofreram, a população do Irã. A população do Irã que perdeu mais de 3.600 pessoas nesse conflito, independente da posição que as pessoas tinham política a favor ou contra essa ditadura horrível do Irã, mesmo aqueles que eram a favor, outros que eram contra, morreram nesse conflito. Nós tivemos mulheres, crianças, aquele episódio horrível logo no primeiro dia da destruição de uma escola com mais de 200 alunas, mulheres morrendo. Então, a população do Irã acabou pagando o preço mais alto, independente do lado que elas estavam, e foi quem mais sofreu, o principal derrotado. O segundo que eu colocaria na lista aí como principais derrotados e que mais sofreram com isso foi o Líbano. Um país que é multicultural, que é belíssimo, que era a sua capital, Beirute, era considerada a Paris do Oriente Médio, sofreu terrivelmente com uma guerra que não é deles, é uma guerra de uma parte da população do Líbano, daqueles que apoiam o Hezbollah. E os ataques de Israel ocupa neste momento toda a porção sul, na faixa de fronteira com o Líbano. Nós temos mais de 20% da população, 20%, 1 a cada 5 libaneses tiveram que deixar suas casas, estão deslocados. Então o Líbano, mais uma vez, um país que poderia ser uma maravilhosa democracia, mas sofre muito também com mais esse conflito, que não é, repito, um conflito de todos os libaneses. Terceira figura que me perde muito nesse processo, no meu entendimento, é o presidente Donald Trump. Sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos podem ter tido a vitória militar, mas ele perdeu popularidade, como você está acompanhando aí nos Estados Unidos, Pri. Ele enfraqueceu a própria posição dos Estados Unidos com aquelas ameaças constantes que ele fazia e não cumpria. Então ele vai perdendo também capital, ele enfraquece os próprios militares americanos, a posição dos militares americanos quando ele faz isso. Aí numa segunda categoria de derrotados, que sofreram talvez menos impacto do que esses três, eu colocaria os países do Golfo, que gastaram muito tempo, muita energia e muito dinheiro para se mostrar como, embora sejam ditaduras terríveis também, para terem se vendido como lugares atrativos para turismo, para investimento, lugares estáveis, eles acabam sendo muito atacados pelo Irã e vão sofrer para conseguir reconstruir essa imagem deles. OTAN e ONU. Outros dois derrotados que a gente precisa colocar muito claramente aqui. A ONU não foi consultada, cada vez mais paralisada, atropelaram a ONU, tanto durante o processo como no início do cessar-fogo. E a OTAN, que corre o risco aí de ser desmantelada se o presidente Donald Trump de fato trabalhar para enfraquecer o grupo. A OTAN não foi consultada antes do conflito. Depois o presidente Donald Trump chegou a pedir ajuda para eles deram um sonoro não, o que foi os europeus, o que foi positivo, visto que eles não tinham nem sido consultados, mas eles correm o risco de pagar um grande preço. Eu colocaria um determinado player, vamos dizer, desse conflito como uma espécie de empate técnico, que é Israel.
concordo completamente com o Lorival, de que Israel venceu isso do ponto de vista militar, tem realmente muita força, demonstrou essa força. Os serviços de inteligência de Israel deram um verdadeiro show nessa guerra do ponto de vista deles, porque eles conseguiram identificar onde estava o Ali Khamenei, deram início ao conflito da guerra, a guerra. Eles, através do serviço de inteligência, conseguiram se infiltrar muito no Irã. Eles conseguiram muitas vitórias táticas, mataram muitos líderes, eles foram muito importantes nisso. E o Netanyahu também ganha capital no curto prazo. Mas por que eu diria que é um empate técnico? Porque no longo prazo existe um desgaste enorme para Israel do ponto de vista internacional. Praticamente todos os países criticando a insistência do Netanyahu em continuar atacando o Líbano. A questão deles tentarem resolver pela força todos os conflitos. O fato de que Israel está começando a ser visto no Oriente Médio como o maior fator de instabilidade na região. Vejam só, Israel, que é um país especial em muitos sentidos, que é uma democracia vibrante, é visto hoje como uma ameaça pelos outros países por conta da insistência deste governo, porque o problema não é do Estado de Israel, o problema não é da população israelense, o problema é deste governo específico, que é um governo muito radicalizado, tem ministros muito radicais. Então, no curto prazo, Israel provavelmente se deu bem, venceu, especialmente o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. No prazo mais longo, provavelmente, eu daria como um empate técnico, porque Israel vai sofrer com isso, e Israel deveria voltar ao caminho do diálogo, deveria voltar a ter um governo que seja mais razoável. É quase uma desonra para Israel ter um governo tão radical como é hoje, sendo um país democrático que é. Você tem ministros ali que foram condenados pela justiça israelense por racismo, por terrorismo, aprovaram leis agora também que são muito discriminatórias. Enfim, é um país que venceu no curto prazo, no longo prazo eu acho que ele perderia. E os únicos vencedores que eu consigo ver aqui são aqueles que não se envolveram no conflito. A Rússia e China, por exemplo. A Rússia porque viu parte das sanções contra o país serem levantadas, porque também vai ganhar muito com o petróleo, que ficou muito mais caro, e com o gás, vai acabar oferecendo mais gás ao mundo por conta desse conflito. E a China, que viu o seu principal rival se desgastar, que entrou na fase final aí do conflito tentando pressionar o Irã, por exemplo, a fazer negociações. Então, quem não se envolveu diretamente no conflito acabou se saindo melhor do que aqueles que estavam diretamente envolvidos na guerra. Lori, eu queria te perguntar